Olá, queridos humanoides, estou aqui novamente para dar continuidade àquele conteúdo da faculdade e agora eu vou falar das disciplinas do terceiro e do quarto semestre. Inclusive, eu achei que ficou faltando eu mostrar para vocês o material que a gente utiliza, não é isso? Vou mostrar alguns para vocês porque eu não tenho todos aqui na minha casa. Conforme os semestres vão acabando, eu pego uma pasta, sabe aquelas pastas altas tipo Poliunda, coloco lá o caderno ou o fichário que eu uso. Depois eu vou mostrar para vocês como que é meu caderno, porque eu tenho um caderno de arame universitário, mas eu também tenho pastas que eu fiz, uma para cada disciplina. E eu trago para vocês no próximo conteúdo, porque nesse conteúdo eu vim falar com vocês sobre os semestres subsequentes aos anteriores que eu havia falado com vocês. Então, nós passamos a ter no terceiro semestre uma disciplina chamada Planejamento e Organização de Unidade de Alimentação e Nutrição. É um nome bem grande, mas o que nós usávamos era esta apostila, tá? Essa aqui ela vem em azul. Ela é uma disciplina um pouco chatinha. Ela tem tudo a ver com a nutrição, né? Que é uma área da nutrição que nós atuamos. Porém, ela é bem calculada, ela precisa de cálculo. Calculadora normal, não precisa de nada científico, tá? Ela é aqui tá o sumário, vocês não vão conseguir porque vai aparecer ao contrário. Mas fala de planejamento de cardápio, né? Porque quando você trabalha numa empresa que você precisa alimentar os trabalhadores, então você precisa planejar esse cardápio. Num restaurante, num hospital, em qualquer área você vai ter que fazer um planejamento de cardápio. Então você aprende nessa disciplina. Você também aprende sobre o planejamento físico, o tamanho da cozinha, como que tem que ser essa iluminação, como que tem que ser o piso, a pia, né? Todo o acabamento, a cor da tinta, tá? São detalhes que você aprende, ó. Tá vendo? Onde tem que estar os fogões, onde tem que ficar a pia, como vai ser descartado o lixo. Tudo isso você aprende nessa matéria. Aqui, ó, você aprende a calcular o número de refeições, tá tudo aqui. Por funcionário, quantas refeições você tem que fazer naquele dia, qual o valor final dessa refeição, dia e mês, até dependendo da empresa, por ano, quanto que você vai gastar, como vai ser a quantidade de alimento que a empresa compra. Ela compra mensalmente, ela compra semestralmente, ela gosta de comprar de 3 em 3 meses, de 15 em 15 dias. Cada empresa vai ter um jeito, né, de fazer esse planejamento, e cabe ao nutricionista buscar a melhor forma e o melhor resultado para esta empresa. E você aprende nessa disciplina, planejamento e organização de unidade de alimentação e nutrição. Depois dessa disciplina, a gente aprendeu sobre epidemiologia nutricional. O que eu quero falar para vocês? Agora eu vou mostrar um diferente, tá vendo? Eu imprimi essa apostila, tá vendo? Ela tem até letra maior. Por quê? Porque não chegava, né, o livro impresso dessa maneira, bonitinho. Então, o que eu fiz? Eu fui numa copiadora e pedi para que eles fizessem para mim a cópia. E saiu deste tamanho, mas isso também não prejudica em nada, não interfere em nada. E algumas apostilas minhas estão assim, tá, com essa encadernação, porque no site, no nosso AVA, né, nosso ambiente virtual, também vem esse tipo de apostila pra gente imprimir, tá? Caso você não compre, não adquira através da faculdade a apostila, que é dessa forma que eu mostrei pra vocês anteriormente. Bom, nessa disciplina, ela também ela é pertinente já a nutrição, bem mais pertinente, não que as outras não sejam, mas essa é bem mais. Ela fala sobre indicadores de saúde, transição nutricional, delineamento de estudos epidemiológicos, né, ingestão alimentar com objetivo de estudo, a definição, objetivos e atuação, né, fala do CISVAM, e assim você vai entrando em outros
locais e lugares onde a gente pode atuar como nutricionista. Isso é muito importante, porque cada pessoa vai gostar de uma área. E a área para o nutricionista atuar é o que não falta, graças a Deus. Outro é a epidemiologia nutricional, já falei. Tem um aqui que eu não tenho apostila, que é a avaliação nutricional. A avaliação nutricional você aprende a fazer antropometria, que é medir o seu paciente, adipômetro, né, fazer as aferições de dobras cutâneas, agora se fala dobras cutâneas, pesar o seu paciente, entre outras habilidades que você aprende nessa disciplina. Alguns cálculos dietéticos você já começa a aprender também nessa disciplina. Técnica dietética é outra disciplina que, nessa parte aqui da técnica dietética, é bem mais laboratório, né? A gente passa mais tempo no laboratório do que propriamente na aula expositiva com o professor em sala de aula. Então, é uma matéria bem gostosa, porque aí você já começa a fazer grupos, a pegar no alimento, a trabalhar esse alimento, a entender o conceito, o preparo, todas as características desse alimento. Então, assim, é muito legal essa aula. Acho que essa aula, assim, ela também tem aquela característica de aproximar, né, os alunos, de enturmar a classe. É uma aula leve, é uma aula, gente, assim, muito gostosa, a aula de técnica dietética. É sensacional. É aquela aula também que tem que cortar as unhas, que você precisa, não pode ter brinco, nem perfume, nem maquiagem. Tem que estar de jaleco, tem que estar de touca, tudo isso. Outra disciplina que nós tivemos foi a disciplina de ética. Aqui, ó. Ética, política e sociedade. Parece que não tem nada a ver com nutrição. Alguns alunos reclamaram muito, né, nessa época, me lembro, minha turma, porque eles não achavam tão necessário assim, ter uma aula sobre ética, mas eu acho fundamental, né, porque em todos os cursos a gente tem que ter uma aula de ética. Ética, aqui foi ética de um modo geral, de um modo social, e também uma ética depois aprofundada para a função de nutricionista. Então, eu gostei muito. Fala de pensamento pré-socrático, fala de política, fala de individualidade e subjetividade, e neoliberalismo, enfim, Karl Marx, vários pensadores, tá? A formação da moral no pensamento ocidental. É uma disciplina muito rica, e a professora dessa disciplina foi sensacional, assim, que eu trouxe para a vida, porque ela é muito ótima. Ética, política e cidadania e sociedade, enfim, essa disciplina. No quarto semestre, nós já entramos com assistência nutricional nas patologias do sistema digestório e órgãos anexos. Aqui, essa aqui tá até gastinha, coitada, porque essa daqui, ó, olha, é como a gente consultou essa apostila, porque ela é uma apostila que tem muita informação pertinente a várias doenças crônicas não transmissíveis, que no caso são hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. E aqui nós tratamos todas essas doenças, né, de um paciente também hospitalizado, né, gravemente enfermo, doenças do esôfago, da boca, do estômago. Então, assim, aqui a gente tratou várias doenças, e aqui traz várias formas de tratamento, como que a gente, como nutricionista, estimula um gravemente enfermo inapetente, ou que está sem apetite, no caso, para que ele coma, porque é necessário que esse paciente se alimente de forma adequada, para que ele não fique desnutrido, né? Além de estar doente, né, por algum motivo, uma cirurgia ou mesmo uma doença crônica não transmissíveis, ele ainda fica desnutrido. Aí não tem condição alguma, né, de você se manter ali como nutricionista nesse ambiente hospitalar, se você não gosta de lidar com pessoas enfermas, gravemente enfermas, enfim. Você vai ter que aprender, mas atuação, se você não quiser atuar nessa área, vai ter outras áreas, mas foi muito gostosa essa matéria, e a professora também foi muito boa, ótima. Aqui, ó, a técnica dietética, tem o livro, tá? A técnica dietética é maravilhosa, já falei com vocês sobre ela. Depois, nós tivemos uma aula sobre empreendedorismo. Essas aulas são muito boas, porque nos ensina, né, a empreender.
Essa aqui também eu tive que imprimir, não comprei o material impresso da editora. Então, no empreendedorismo, você aprende a como empreender, como que você começa a montar um negócio próprio, sobre plano de negócio, quais são os fundamentos iniciais para você começar o seu empreendimento. Então, foi uma aula muito interessante. Essa aula foi online, né? Porque nós temos aulas presenciais e temos aulas interativas, que são 100% online. E também temos as aulas que são presenciais e também online, da mesma disciplina. Ela são dos dois módulos, presenciais, e também tem a parte que você faz online. Então, essa disciplina aqui foi com um professor muito bom, que manjava muito de empreendedorismo, então foi uma aula muito proveitosa. Então, assim, para você não sair tão cru de dentro de uma universidade, de qualquer curso, mas inclusive de nutrição, para você saber como você começa o seu negócio, como é que você vai se comportar nesse mercado de trabalho, que inclusive agora está mais diferente do que nunca, né, devido à pandemia. Outra foi sobre a nutrição e dietoterapia do adulto e do idoso, tá? Então, aqui, a nutrição, a alimentação, ela vai variar de acordo, como eu já falei no primeiro vídeo, de acordo com a idade da pessoa. Então, assim, um idoso, ele não come igual um bebezinho. Embora muitos queiram tratar o idoso como um bebê, o idoso não é um bebê. Ele é um ser humano que também tem uma necessidade especial, diferente de um adolescente, diferente de um adulto e diferente de um bebê, de um neném. Ele é um adulto, idoso, que precisa de um tratamento especial, sim, mas diferenciado também, assim como uma gestante, enfim. Aqui fala sobre tendências, fala sobre anamnese, né? Essa parte é muito importante, que são os inquéritos alimentares que nós fazemos, que são o básico do nosso atendimento nutricional. A gente fala de tabelas de composição de alimentos, existem até livros a TACO é a mais conhecida, então acho que todo mundo já ouviu falar na TACO. Tem da Sônia Tucunduva e tem de outras, porém a mais confiável e que é mais indicada é mesmo a TACO, tá? Eu tenho da Sônia Tucunduva, que fica também aqui no meu coração, na minha opinião, no meu coração, em segundo lugar. A TACO realmente ela é ótima. A gente falou aqui a gente também estudou nessa disciplina o Guia Alimentar para a População Brasileira, que também é espetacular, não tem o que falar. Do nosso guia, ele é sensacional. E nós falamos também sobre as doenças, né, da assistência nutricional, na obesidade, doenças cardiovasculares e endócrinas. Esse eu não tenho uma apostila aqui, mas também foi com uma professora muito sensacional, muito maravilhosa também. Foi uma disciplina que, como já diz, a gente trata das doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, síndrome metabólica e toda a parte endócrina, né, envolve pâncreas, fígado, enfim. Depois nessa disciplina, a gente vai ter uma disciplina um pouco diferenciada, tá, gente? Que é essa aqui, ó, Homem, Cultura e Sociedade, tá? Quando a gente trata dessas disciplinas, a gente pode até falar assim, o que tem a ver Homem, Cultura e Sociedade com nutrição? A nutrição interfere na sociedade, gente. Então, a gente tem que estar ciente do que é uma construção de uma sociedade, discutir política, sim, né? Discutir programas públicos de saúde. A gente precisa discutir e reivindicar também, e aprender a reivindicar os nossos direitos. Para reivindicá-los, você tem que saber quais são esses direitos, e você aprende tudo isso, não só nessa disciplina, mas também na formação e integração à saúde, que eu já falei para vocês, e em políticas públicas de saúde, que vai ser uma outra disciplina que a gente vai falar, que a gente aprendeu, que você aprende uma por uma, aí você vai aprender todas, por nome, uma por uma. Tá bom? Nessa daqui, que é o Homem, Cultura e Sociedade, aí vai falar sobre classes sociais, a exploração, a alienação, sobre a construção do capitalismo, né? Vai falar sobre antropologia, cultura e identidade nacional, porque a gente está no Brasil, então a gente tem características alimentares, políticas envolvidas sim com a alimentação, né? Porque comer também é um ato político. Então você tem essa construção política na alimentação. Então, você precisa saber de todos esses papéis sociais, culturais, que envolvem também a alimentação e, consequentemente, nutrição. E depois, nós temos que é obrigatório em todos os cursos de qualquer curso que você... Redundante agora, né, gente?
mas qualquer curso você tem que fazer metodologia científica, porque no final do curso a gente começa a produzir nosso TCC, eu inclusive já estou produzindo o meu. Na minha faculdade a gente faz o TCC em duas partes, TCC 1 e TCC 2, tem faculdade que só faz um TCC só e apresenta e pronto, e tá feito, mas cada universidade, cada faculdade tem uma forma de abordar o TCC, e na minha tem 1 e 2. E então a gente precisa dessa disciplina, ela foi uma disciplina inclusive totalmente online, né, onde a gente aprendeu a construir e tivemos aqui as bases para a construção desse TCC, que a gente vai discutir também sobre isso num próximo momento, né? Já que eu estou fazendo, eu vou vir falar com vocês sobre ele e sobre como funciona todo esse processo. Então, essas foram as disciplinas dos semestres, terceiro e quarto semestre. Parece que é pouca coisa, eu mostrei bastante aqui, mas os conteúdos são bem densos, sim, mas também não teve aqui nesse momento, aqui, o que eu posso falar para vocês? Se eu disser assim, não gostei de tal matéria, de tal disciplina, não. E também não tive problema de relacionamento ou de aluna-professor com nenhum dos meus professores até esse momento. Eu tive ótimos, excelentes profissionais, excelentes professores, assim, que também vou carregar para a minha vida, né, porque são competentíssimas as professoras. Eu tive poucos professores homens que não foram, assim, da área da nutrição, tá? Acho que eu tive 2 professores homens, que também foram excelentes professores. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. E até uma próxima vez, então. Beijos e até mais.